Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui então continuar a nossa aula, que são os fundamentos em geotecnologias. Na aula passada eu citei os diversos tipos de projeção, né? A projeção cônica, a cilíndrica, a plana. E agora vamos falar sobre um sistema de projeção que é o mais utilizado no Brasil hoje, ou diria até no mundo, que é o sistema de projeção UTM. A projeção UTM talvez seja a projeção mais utilizada no mundo. E isso ocorre devido a muitos fatores. Dentre eles, né, a facilidade de interpolação das minhas coordenadas. Então, eu posso facilmente determinar a posição do meu ponto nesse sistema de projeção. E ela também viabiliza medidas de distância e cálculo de ângulos e de áreas. Então, devido à grande precisão que esse sistema de projeção me fornece, né, com relação a esses fatores aí, ele é o mais utilizado no mundo. No Brasil, os mapas construídos em escalas maiores do que 1 para 250 mil, conforme o IBGE e o DSG, se encontram todos na projeção UTM, correto? Mas quando que ela surgiu? Ela surgiu no ano de 1947, correto? Ela tinha, na época, a função de determinar a posição de navios militares e de diversos pontos de interesse militar. Ela surgiu com esse interesse. A sigla, né, UTM, significa universal, que ela é um sistema utilizado universalmente, e na época que ela foi criada, ela foi tomada como base o elipsoide Rayford, que era um elipsoide universal. O transversa, que corresponde ao jeito que o cilindro é projetado sobre o elipsoide para ser representado. Na, na projeção cilíndrica lá que a gente viu na aula anterior, ela ficava na perpendicular, o cilindro. Nesse caso, ela fica na forma transversal. O cilindro fica na forma transversal. Por isso, o nome transversa, o T da sigla. E o M é de Mercator, que é o pai, né, da cartografia moderna, que foi o criador desse sistema de projeção. O sistema UTM é um sistema de coordenadas baseado no plano cartesiano, ou seja, eixo x e y, e usa o metro como unidade de padrão para determinar a posição de um objeto. Os pontos sobrepostos sobre o elipsoide são projetados para um cilindro posicionado transversalmente em relação ao eixo de rotação da Terra. E o meridiano central e o equador são representados ortogonalmente, segundo linhas retas. Aqui temos a imagem do elipsoide representado, e aqui também temos o cilindro disposto da forma transversal. E aqui temos uma imagem do plano cartesiano que representa, né, a forma de como as coordenadas vão ser obtidas nesse sistema de projeção. Então, aqui, através de um ponto de referência, de um local de referência, eu consigo determinar a posição de qualquer ponto aqui, conforme o plano cartesiano. Temos aqui algumas características do sistema de projeção TM. O elipsoide é dividido em 60 fusos de 6 graus de amplitude cada um, estabelecendo cada fuso um sistema parcial. Então, nessa imagem aqui, a gente pode visualizar isso. Divido aqui o globo terrestre em 60 fusos de 6 graus cada um. Cada fuso terá um meridiano central na interseção com o equador, que será a origem do sistema. Então, suponhamos aqui que eu tenho um exemplo aqui de um fuso. O meu eixo X e Y vai estar posicionado sobre o meridiano central e a linha do equador que passa por aquele local. Os fusos são limitados por duas longitudes múltiplas de 6 e os limites das latitudes vão de 84 graus norte a 80 graus sul. Então, como vocês percebem, esse tipo de projeção, a projeção UTM, ela não mapeia os polos, porque o polo norte, por exemplo, está acima de 84 graus norte. Então, notem que aqui nesse mapa, nesse esboço aqui da projeção, não se utiliza
não se consegue se ver o Polo Norte aqui. Os fusos do sistema são numerados de 1 a 60, contando a partir do antimeridiano de Greenwich, no sentido anti-horário. Então, temos aqui o antimeridiano de Greenwich, nessa extremidade aqui. Eu vou contando de 1 em 1 aqui até 60. Em seguida, podemos ver aqui, é apresentado como que é a origem do meu sistema, o TM. Apresentado como origem do sistema o cruzamento do meridiano central do fuso com o equador. O sistema terá abscissas e ordenadas, respectivamente, convencionadas por E e N, certo? Então, aqui eu tenho o E, aqui que vai determinar o meu eixo que está na horizontal, e o N, que determinar o meu eixo que está na vertical. Aqui eu tenho a abscissa e a ordenada. Uma característica desse tipo de sistema é que ele varia o valor daqui das abscissas. Quando eu estou representando um objeto, um ponto que esteja no hemisfério sul, como a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul, esse valor de origem aqui é 10 milhões. Para que isso acontece? É para não ter número negativo. Porque suponhamos que começassem aqui, na origem aqui, fosse o número 0, tudo que estivesse abaixo aqui teria o valor negativo. Aí, para evitar isso, evitar mesmo, até mesmo erros, né? Na hora de erros humanos mesmo, na hora de escrever esse tipo de coordenada, adotou-se que o E para o hemisfério sul teria origem um valor de 10 milhões. E a linha aqui, a ordenada, N, sempre tem o valor aqui 500 mil. Então, 500 mil metros, 500 quilômetros. Então, sempre esse valor aqui não muda, independente do hemisfério. Se for norte ou sul, ele é sempre o mesmo. Resta aí, né, guardar essa informação para quando você estiver utilizando, você saber o que é a diferença de cada um. Aqui temos um exemplo aqui de como que o plano cartesiano é disposto sobre o elipsoide, correto? Temos aqui o plano cartesiano, onde tem as ordenadas e abscissas. Aqui também a linha do equador e aqui o meridiano central. Lembrando, como temos, né, 60 meridianos, temos 60, como temos 60 fusos, perdão, temos 60 meridianos centrais dispostos no globo. Aqui temos uma formulação matemática de como calcular o fuso. E aqui temos a seguinte fórmula: 180 graus menos a minha latitude. A minha latitude, se for positivo ou negativo, você ignora o sinal. Por exemplo, um local que esteja aqui no Brasil, pegando, por exemplo, a cidade de Belo Horizonte, que tem aí longitude de aproximadamente 40 graus. Então, eu pego 180 menos 47, divido por 6 e somo 1 a esse valor. Aí vai me dar lá 23,50, 60, alguma coisa nesse sentido. Você ignora, mesmo se der, por exemplo, 23,99, você vai utilizar 23, correto? Sempre é um número inteiro, sempre é a parcela inteira. Esse número 1 somado aqui no final da fórmula está aí para compensar isso, correto? Tendo alguma dúvida também com relação ao cálculo do fuso, pode estar entrando em contato com a gente que a gente está respondendo. Mas é bem simples de se calcular. Tem que prestar bastante atenção nesse inteiro que está aqui, que é sempre um número inteiro, independente do resultado aqui. E a longitude, você ignora o sinal. Aqui, então, você faz 180 menos a longitude, divide por 6. No final, você acrescenta 1 e utiliza apenas o número inteiro. Aqui temos o exemplo de como que a coordenada é disposta, certo? Temos o meridiano central. Esse valor desse meridiano central aqui vai ser sempre 500 mil no sistema UTM. E o equador, caso eu queira representar algo no hemisfério sul, ele tem um valor de 10 milhões. No hemisfério norte, como que fica? Esse valor aqui é zerado para o hemisfério norte, porque lá não tem o problema
de ter representação, correto, com um número negativo, porque todo valor que tiver acima aqui vai ter sempre um valor positivo. Então, para o hemisfério sul, lembrar que o Equador, o meu referencial N, tem um valor de 10 milhões. Para o hemisfério norte, tem o referencial aqui, o valor zero, e é assim que é posicionado, né? E é assim que é convencionado nesse tipo de projeção. Lembrando que os fusos têm 6 graus de amplitude, então desse local até aqui tem 6 graus de amplitude na minha longitude, correto? Então, cada fração dessa aqui tem 3 graus para cá e 3 graus para cá. E aqui temos um exemplo da coordenada UTM. Então, sempre quando eu tenho que determinar alguma coordenada no sistema de projeção UTM, eu tenho que informar esse par de coordenadas, certo? Temos aqui o exemplo do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, do campus Inconfidência, local onde eu estudo. Temos aqui o exemplo, né? Coloquei aqui um marcador no Google Earth mesmo, só para vocês terem uma ideia. Notem que aqui tem aqui a ordenada e a abscissa. Lembrando que aqui não está N, aqui está S, porque está no hemisfério sul. Que esse valor aqui, melhor dizendo, tem um referencial 10 milhões. E esse aqui tem um referencial 500 mil. E eu sempre, toda vez que eu estiver falando de uma coordenada, UTM, eu tenho sempre que indicar o meu fuso. Por que o fuso é tão importante? Você lembra que eu falei que o sistema UTM divide o elipsoide em 60 fusos? Então, se eu não indicar qual o meu fuso que eu estou representando o meu ponto, esse ponto, essa par de coordenadas, pode estar em 60 lugares diferentes no globo. Porque como cada um tem seu meridiano central, então eu estaria, né, aí em 60 locais diferentes no globo. Então, é necessário, é muito importante falar o fuso. É um sistema assim, bem simples também. Na prática, você lá no QGIS, vocês vão ver que é bem simples de você trabalhar com ele. E hoje, né, é o que é mais aceito no Brasil. Inclusive, né, nos trabalhos de georreferenciamento de imóveis rurais, muitas prefeituras aí para projetos de loteamento só aceitam esse tipo de coordenada. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui o módulo 1. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Qualquer coisa que precisar, estarei à disposição. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.